A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade eu venho trazer um áudio da lição de número 8, que tem por título O Ministério de Evangelista. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, deixa aí o seu like, se inscreva, porque toda semana estamos postando vídeos aqui em nosso canal e também o áudio do livro de apoio. Nem todas as pessoas têm o livro de apoio, então através desta ferramenta você pode estar aí ouvindo e aprendendo um pouco mais acerca da lição, para que no domingo pela manhã você possa estar aí com muito conhecimento acerca do assunto estudado. Então vamos para a lição. Neste capítulo, analisaremos a missão do evangelista, um dom ministerial ao lado de outros da maior importância, como o de pastor, apóstolo, profeta ou doutor. A Bíblia fala pouco sobre este dom. Se compulsarmos uma concordância bíblica, só encontramos 3 referências a esse termo. Nem por isso o papel de evangelista pode ser considerado de só menos importância no contexto dos ofícios ministeriais, que devem contribuir para o crescimento e para a edificação da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A tradição do governo da Igreja tem levado a entender que o evangelista é um cargo ou uma função hierárquica, inferior à de pastor, ou de apóstolo ou doutor, e superior à de presbítero. Porém, à luz da boa hermenêutica ou interpretação dos textos bíblicos, podemos constatar que não é bem assim. Há homens dentre os que se colocam à disposição da obra do Senhor, que têm uma vocação prioritária para a pregação do Evangelho, para a proclamação das boas novas de salvação, ou de querigma, numa linguagem mais bíblica ou teológica. Por isso o evangelista consta na lista dos dons ministeriais, que são dons de Deus, concedidos por Cristo aos homens, após sua retumbante vitória sobre a morte. E há homens que têm a vocação para cuidar do rebanho, que são os pastores, enquanto há os que são mais usados por Deus na área do ensino da palavra. Ninguém é superior a ninguém no reino de Deus. Nas últimas décadas, os evangelistas têm sido muito solicitados para participarem de eventos nas igrejas evangélicas. Alguns são excelentes pregadores que transmitem mensagens da unção de Deus, demonstrando verdades bíblicas com profundidade, atraindo os pecadores para Cristo. Outros, lamentavelmente, são verdadeiros profissionais da oratória, que pregam em troca de cachês poupudos. Preferimos considerar que esse tipo é exceção. Graças a Deus, há homens cristãos que têm a vocação para serem evangelistas e prestam excelente serviço à Igreja do Senhor Jesus. Normalmente, os evangelistas têm ministério itinerante. Vão buscar as almas para que elas sejam escolhidas nas igrejas locais, aos cuidados dos verdadeiros pastores, auxiliados pelos discipuladores. A evangelização intensa só pode ter êxito se houver um discipulado intenso junto ao que se convertem por meio das pregações dos evangelistas. Evangelizar sem discipular é semear sem cuidar das almas que se convertem. Os evangelistas são aqueles que dizem aos pecadores: venham para Cristo, e os pastores que cuidam do rebanho são os que dizem: sejam transformados pelo poder de Deus e se integrem ao corpo de Cristo, que é a igreja. Os ministérios se completam. Sem pastores não faz sentido haver evangelistas. Sem evangelistas, os pastores não veem o rebanho crescer. Nessa complementaridade de ministérios, podemos ver a palavra do profeta Isaías: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Isaías capítulo 41, versículo 6. Assim, vamos estudar o papel e a missão do evangelista, com base nos textos bíblicos que nos permitem avaliar este importante dom ministerial, tão necessário à igreja como os demais que constam na lista de ministérios necessários
ao bom funcionamento do corpo de Cristo, que é a igreja, da qual ele é a cabeça. Tópico de número 1. Jesus envia os 70. Após a eleição dos 12 que constituíram o colégio apostólico, tempos depois, Jesus resolveu escolher outros discípulos em número de 70 para enviá-los como evangelistas a todas as cidades onde ele havia de ir, e os organizou em equipes de evangelizadores, de 2 em 2. O texto de Lucas, referente ao envio dos outros 70, é o mais substancial em informações quanto ao seu desempenho apostólico. Algumas das mais importantes afirmações de Jesus sobre seus enviados constam desse texto, ainda que não são considerados participantes do colégio apostólico. Para distingui-lo dos 12, nesta análise são chamados de evangelistas. Número 1. Os obreiros são poucos. Ao enviar os 70, Jesus asseverou que grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Diante dessa realidade, Jesus exorta a que devemos rogar ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. Número 2. Cordeiros no meio de lobos. No tempo de Jesus, os evangelizadores ou evangelistas enfrentariam situações comparáveis a cordeiros no meio de lobos. Certamente, os 70 puderam sentir de perto o cumprimento da advertência do Senhor. Devem ter sido rejeitados, aborrecidos e perseguidos, até com ameaça de morte. Nos dias atuais, os que são enviados por Cristo para levarem a mensagem do Evangelho a certas regiões do mundo vivem em constante risco de morrer. Desde o século passado e no presente, de cada 3 pessoas que morrem por causa da sua fé, uma é cristã. Mais cristãos foram mortos nas últimas décadas do que em toda a história da Igreja de Cristo. Daí porque a maior parte dos missionários estão radicada onde já existem muitos obreiros. E smartphone desbloqueado TIM, L4 2 Dual, digital perto de Android, tela da câmera 3MP, processador Cortex. Poucos são os que se destinam a lugares inóspitos e ameaçadores. É compreensível até certo ponto, mas Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura. E a tendência das perseguições ao servo de Jesus é de acentuar-se cada vez mais. Na maioria dos países do Ocidente, o diabo tem levantado a perseguição institucional através de governos, dos legislativos e do judiciário, mediante a elaboração e aprovação de leis que dificultam a ameaça e ameaçam a liberdade para a pregação do Evangelho. São as portas do inferno, através das leis injustas. Elas não prevalecerão como profetizou Jesus, mas perturbarão e causarão grandes problemas à missão da igreja. Mas será por um tempo. Quando Jesus intervir na sua vinda, os lobos serão aniquilados. Número 3. A autoridade para operar sinais e maravilhas. Os 70 evangelistas foram autorizados a curar os enfermos que encontrassem nas cidades por onde haviam de passar. Receberam o mesmo poder que os 12 receberam da parte do Senhor. Nos tempos apostólicos, a operação de milagres fazia parte integrante da missão. Evangelização com milagres, sinais e prodígios era a característica da atividade ministerial. Receberam poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Da mesma forma, os 70 evangelistas também estavam investidos da mesma autoridade espiritual. Ao retornarem da missão, deram um relatório positivo e vibrante do que lhe acontecera, quando saíram ao cumprimentar ao mandado de Jesus de 2 em 2. Número 4. O maior privilégio dos evangelistas. Na palavra aos 70, Jesus os surpreendeu com uma declaração desconcertante ante a alegria e a comemoração pelos milagres que vinham ser realizados por seu intermédio, curas, libertação de endemoniados e outros milagres.
não seria o auge do sucesso ministerial? Porém, Jesus lhe fez saber que maior privilégio do que operar milagres era ter os seus nomes escritos nos céus. Discurso semelhante Jesus proferiu em determinada ocasião, quando advertia seus seguidores acerca da operação de milagres, sem que a vida do obreiro ou do pregador esteja em consonância com aquilo que prega. No Sermão do Monte, de forma alguma, Jesus quis decepcionar ou minimizar o valor do trabalho dos evangelizadores, mas quis conscientizá-los de que ter o nome nos céus é o maior privilégio que um servo de Deus pode ter. Tópico de número 2. A grande comissão. Nas suas palavras finais aos seus 11 discípulos, após a ressurreição, Jesus lhe deu a maior e importante missão que poderia ser confiada a homens, a ordem de irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele mandado seria extensivo a todos os demais discípulos que o seguiam e a todos os que haviam de segui-lo ao longo dos tempos e até a sua vinda em glória. Foi o que se convencionou chamar de a Grande Comissão. Eles foram comissionados para continuar a obra que o Mestre iniciou. Em seu ministério terreno, começou com 12, mas só 11 estavam ali para receber aquela tão honrosa, difícil e gloriosa missão. Após a ascensão de Jesus, Matias foi escolhido para substituir Judas. Número 1. Alcance da grande comissão. Número 1. Tem alcance mundial. Os seguidores de Jesus deveriam ir por todo o mundo para levar as boas novas de salvação. Antes de qualquer outra incumbência, eles teriam que realizar o papel de evangelistas, evangelizadores ou missionários, para buscarem as almas perdidas para Cristo. Outras funções ministeriais de pastor, presbítero, diácono e os demais são consequência dos resultados da evangelização. E a tarefa não se restringia aos arredores de Jerusalém. A missão de propagar o evangelho de Cristo teria que ser local, regional, nacional e transcultural por todo o mundo. Número 2. Destina-se a todos os povos. Enquanto os judeus entendiam que a salvação seria exclusiva para eles, que esperavam o Messias, Jesus ultrapassou aquela visão limitada e deu ordem a seus seguidores para que levassem a mensagem do Evangelho a toda criatura. A Igreja de Jesus é inclusiva para os que o aceitam e abandonam o pecado, e é exclusiva para quem quer ficar do lado de Cristo. Número 3. O mundo seria dividido em 2 grupos: os crentes e os incrédulos, os salvos e os perdidos. Quem crê e for batizado será salvo, mas os que não crê será condenado. Em sua visão divina, Jesus não vê nacionalidade, condição social, a cor da pele, raça, sexo, condição financeira ou econômica. Ele só vê 2 tipos de pessoas: os salvos pela fé e os perdidos por causa da descrença nele e em seu evangelho. Os homens não têm alternativa: ou creem para serem salvos, ou permanecem na incredulidade para serem perdidos. Os discípulos entenderam que a grande comissão é questão de vida ou morte. A escolha é de cada um, a responsabilidade é individual, mas a missão de pregar o evangelho é coletiva, é da igreja. Os evangelistas têm um papel de vanguarda, mas a ninguém é dado o direito de excusar-se de ser testemunha de Jesus. Número 4. Os sinais aos que creem. Ante a preocupação dos discípulos com a grave incumbência de serem os responsáveis pelo início da evangelização no mundo, Jesus lhes tranquilizou, mostrando-lhe que a eles e aos que haviam de crer no Evangelho seriam concedidos recursos espirituais, jamais entregues a outras pessoas, para que pudessem alcançar a missão que lhe era confiada naquele momento especial. Ante os olhares ansiosos e tensos, Jesus lhes assegurou: "E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Eles já tinham visto muitos sinais operados por Cristo. Eles próprios tiveram experiências com sinais operados por Cristo. Mas na sua despedida, Jesus lhes assegurou que aqueles sinais não seriam apenas para eles, e sim para os que creem. Nos primórdios da igreja, no período apostólico, todos esses sinais foram realizados, exceto o de beberem alguma coisa mortífera ou veneno, sem sofrer qualquer dano. Os críticos dos evangelhos dizem que essa parte do evangelho de Marcos não consta nos originais. Foi inserida pelos escribas para que a despedida de Jesus não deixasse um clima de desconforto ou de frustração. E introduziram uma seção triunfalista, incluindo a possibilidade de um crente tomar veneno e não morrer. É evidente que nenhum cristão deve experimentar tomar veneno para provar que Deus o guarda de morrer. Mas se um crente em Jesus ingerir uma coisa mortífera acidentalmente ou por imposição do diabo, se Deus quiser e estiver em seus propósitos, pode perfeitamente evitar qualquer dano a seu servo, porque para Deus nada é impossível. Número 5. O revestimento de poder. A grande comissão exigiria um revestimento de poder sobrenatural para a sua eficácia. Antes de subir aos céus, Jesus disse aos seus discípulos: Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O revestimento de poder a que Jesus se referia era a descida do batismo com o Espírito Santo. Não era a salvação, como creem alguns evangélicos de algumas denominações. Os discípulos já eram salvos, já tinham recebido o Espírito Santo no sopro de Jesus sobre eles, mas, para evangelizar cumprindo a grande comissão, teria necessidade de um revestimento de poder sobrenatural, que lhes daria graça, poder e unção, para saírem pelo mundo afora, enfrentando os mais difíceis obstáculos e a mais cruel perseguições humanas, de reis, imperadores e até de muitos que se dizem cristãos. Os discípulos estavam preparados para a missão, pois aprenderam aos pés de Jesus ao longo de uma convivência de cerca de 3 anos, porém os desafios seriam inimagináveis para eles. De fato, foram perseguidos, amarrados e mortos. Lucas registra em Atos dos Apóstolos algumas palavras de Jesus antes da ascensão. Jesus prometeu o poder aos seus seguidores, a fim de que, diante das lutas e provações, não desistissem de cumprir a sagrada comissão. A virtude do Espírito Santo era o que estava faltando aos apóstolos ou evangelistas. Eles já eram salvos, mas teriam que guardar a virtude do Espírito Santo para serem testemunhas corajosas, enviadas ao meio de lobos devoradores. E o revestimento veio sobre os discípulos no dia de Pentecostes, quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Número 6. O começo da grande comissão. O livro de Atos dos Apóstolos registra o início do mandado da grande comissão. Foi o início da obra missionária da Igreja de Cristo. Após a descida do Espírito Santo, aqueles discípulos que estavam amedrontados após a morte de Jesus tornaram-se intrépidos evangelistas e saíram levando o evangelho aonde puderam chegar, mesmo por causa da perseguição religiosa. O apóstolo Pedro, que negara Jesus 3 vezes antes de ser revestido pelo Espírito Santo, em sua primeira pregação, com altivez e coragem, viu quase 3.000 almas aceitarem a Cristo como Salvador. Suas palavras foram simples e objetivas. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor
chamar. Atos capítulo 2, versículo 38 ao 41. A grande comissão continua até a volta de Jesus. É tarefa inacabada. Segundo as estatísticas de organizações evangélicas, o mundo tem 33% de cristãos, incluindo católicos, evangélicos, espíritas, testemunhos de Jeová e outros. Os evangélicos só alcançam 11% do total da população mundial. Há muito o que se fazer ainda, antes da vinda de Jesus. Há muito trabalho para as igrejas em busca das almas perdidas. Nesse contexto, o papel dos evangelistas, dos pregadores e missionários é de grande valia e necessidade. Que Deus desperte mais obreiros genuínos para fazer a sua obra evangelizadora no mundo. Que os verdadeiros evangelistas e missionários se disponham a ganhar almas para Cristo. Tópico 3. O dom ministerial de evangelista. Número 1. A capacitação do evangelista. É um dom de Deus, concedido através da capacitação espiritual e ministerial para a propagação do Evangelho de Cristo a todas as pessoas que estiverem ao alcance da mensagem do obreiro que tem a chamada para cuidar da evangelização como prioridade em sua missão. Enquanto o pastor tem a missão de cuidar do ensino e do discipulado, diretamente ou auxiliado por pessoas que amam cuidar dos novos decididos, o evangelista esmera-se em buscar de Deus mensagens inspiradas e cheias de unção para tocarem os corações dos pecadores. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. O salmista viu o trabalho dos evangelistas em mensagem profética. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Nos dias presentes, há muitos evangelistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora, difundindo a pregação do evangelho de salvação em Cristo Jesus. Seus corações ardem de amor pelas almas perdidas e elaboram mensagens com oração, jejum e estudo da palavra, para que na hora do sermão sejam instrumentos nas mãos de Deus para alcançar a mente e o coração dos que precisam de Cristo. Número 2. Homens capacitados para pregar. Filipe era um dos 7 diáconos escolhidos para cuidarem da assistência social aos primeiros crentes na igreja nascente, nos primórdios do cristianismo. Tinha qualidade espiritual que o credenciavam a ser mais do que um diácono. Encarregado de ações sociais em favor dos pobres, a igreja viu nele um diácono. Deus o viu como evangelista. Era homem que tinha intimidade com Deus. O Espírito Santo lhe mandou para uma estrada deserta entre Jerusalém e Gaza. Obedecendo à voz de Deus, Filipe descobriu que um alto funcionário do reino da Etiópia viajava em seu carruagem, e foi compelido a aproximar-se do viajante. Ao ouvir o texto que o homem lia, Filipe percebeu que Deus lhe dera grande mensagem para transmitir ao sedento viajante. Número 3. O papel do evangelista. O papel do evangelista é entendido de maneira bastante restrita nas igrejas. No entanto, quando Paulo escreve sua segunda carta ao jovem obreiro Timóteo, mostra que, além de ser um arauto da pregação do evangelho, tem o dever também de ampliar sua visão e ministério, dependendo da ocasião e na unção de Deus, proferir mensagem de repreensão e de exortação. Mas é preciso ter muito cuidado neste aspecto. Se o evangelista usar o púlpito de uma igreja para simplesmente repreender e exortar os crentes de forma gratuita e para demonstrar autoridade, poderá ser visto como presunçoso e autossuficiente. Há exemplos de pregadores que, no meio de uma pregação, são usados por Deus para entregar uma mensagem de exortação, às vezes severa. Quando isso acontece, os efeitos sobre o auditório e sobre a liderança são de aprovação e quebrantamento.
No entanto, quando o evangelista resolve exortar a igreja, porque não está ouvindo brados de aprovação à sua prédica, quando resolve dar indiretas para o pastor ou para a igreja, os resultados são sempre constrangedores. Já ouvimos alguns pregadores dizer: eu vou dizer o que sinto, doa quem doer, ainda que seja a última vez que venho aqui, que nunca mais seja convidado, vou dar a mensagem. E passa a vociferar mensagens humanas e carnais contra a igreja. É sinal de falta de maturidade, de respeito e de humildade. O papel de evangelista envolve a demonstração do poder de Deus na mensagem. O evangelista Filipe foi a Samaria e fez um trabalho digno de se ter registro no Novo Testamento. Número 4. O resultado do trabalho do evangelista. A mensagem do evangelista foi tão importante que o homem converteu-se e desejou ser um seguidor de Cristo. Após a bem-sucedida evangelização, ao lado do alto dignatário etíope, Filipe deve ter-lhe falado sobre a necessidade do batismo em águas. Sem perca de tempo, o novo convertido a Jesus quis logo ser batizado em águas. Diz o texto: ali na estrada deserta, entre Jerusalém e Gaza, 3 coisas importantes ocorreram na vida do evangelista Filipe. Ele pregou o evangelho na unção do Espírito Santo, o atento ouvinte aceitou a Cristo como Salvador, o discipulado foi tão eficaz que o novo decidido quis logo batizar-se em águas. E Filipe mostrou qual é a condição para um novo crente ser batizado. É lícito se crer de todo o coração. Essa é a razão porque não se deve batizar crianças, quando não sabem discernir a fé em Cristo. É necessário que o novo crente crê de todo o coração, e para isso é indispensável o ensino ou discipulado consciente e fundamentado na palavra de Deus. E mandou-o para o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Aquele foi um caso especial, em que o novo convertido foi batizado no mesmo dia em que ouviu a mensagem evangelística. Nos dias presentes é aconselhável só batizar quem tem consciência do que é ser um cristão verdadeiro, e não apenas congregado ou membro de uma denominação. Quando não há esse cuidado de um discipulado eficaz, cumpre-se o que dizia um velho pastor em relação ao batismo em águas de pessoas que não têm certeza nem testemunho da conversão. Mergulha-se um pecador enxuto e sai das águas um pecador molhado. A perseguição faz surgirem evangelistas. Número 5. Após a morte de Estevão, desencadeou-se uma grande perseguição aos seguidores de Jesus. Saulo de Tarso, o fariseu, zeloso e culto, resolveu exercer o papel de defensor do judaísmo contra os que considerava adeptos à nova seita do Nazareno. A maioria dos cristãos foi dispersa, restando aos apóstolos ficar em Jerusalém, cuidando da obra do Senhor, nos seus primórdios, enfrentando o desafio de contrapor-se ao Império Romano e aos judeus fanáticos e cego quanto ao Evangelho. A perseguição inicial aos cristãos tinha como um grande líder aquele que havia de ser um dos maiores apóstolos de Jesus. Número 6. Evangelistas, escritores. Não seria justo esquecer a contribuição dos 4 evangelistas que tiveram a incumbência de registrar os fatos marcantes do ministério de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Foram homens dotados de capacidade para relatar os eventos que demonstraram que Jesus Cristo era, ao mesmo tempo, o Rei dos Reis, o servo de Deus, o Filho do Homem e o Filho de Deus. Lucas, o médico amado, foi o último que não faz parte do ciclo dos discípulos mais próximos do Mestre, mas na condição intelectual mais acurada e por sua profissão, anotou detalhes e minúcias que os outros evangelistas não perceberam ou não valorizaram. João, o evangelista, ex-pescador da Galileia, além de escrever o evangelho que tem o seu nome, escreveu 3 epístolas e o livro profético do Apocalipse. Deus usa seus servos como quer, conforme os propósitos de sua soberana
vontade. Conclusão. O dom ministerial de evangelista é concedido a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para a edificação e o fortalecimento das igrejas locais. Mas o envio dos 70 discípulos, de 2 em 2, indica que Deus quer ampliar os quadros dos mensageiros da propagação do Evangelho de Cristo. Em sua despedida, Jesus mandou que seus seguidores pregassem o Evangelho por todo o mundo, a toda criatura, e assegurou que seriam concedidos sinais que haveriam de seguir aos que creem, indicando que todos os crentes que se dispusessem a testemunhar de Cristo receberão poder sobrenatural para cumprir a tarefa da evangelização. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Se você gostou do áudio do livro de apoio da lição 8, o dom ministerial de evangelista, se inscreva aí, veja se você deixou o seu like. Se você não deixou, deixe o seu like, porque isso nos ajuda muito. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.